Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Pois bem, montanhas, muitas montanhas e vulcões lá no interior do Ceará. Quer conferir essa história bacana, tá? Cercada de muita informação de qualidade? Vem comigo, vamos junto, que você vai entender, vai ficar vislumbrado. Vamos lá. Então, nessa imagem que está aparecendo na sua tela, né, justamente dessa rocha submetida a uma alta pressão coletada ao sul de Irauçuba, tá? Onde se identificou a coesita. Mas tem uma história bacana por detrás disso. Respeitando os créditos aqui dos artigos, que os links já estão na descrição. Os créditos aqui são da revista de pesquisa, a revista Pesquisa FAPESP, né? Então, no começo de abril, foi onde tudo começou. Uma pesquisa que, ao contar sobre uma investigação que iniciara há 36 anos, né? E permitiu reconstruir justamente os movimentos dos grandes blocos em partes das regiões Nordeste e Centro-Oeste há cerca de 600 milhões de anos atrás. Isso envolveu o trabalho do geólogo Tiziano dos Santos, tá? A parte ali do Instituto de Geologia da Universidade Estadual de Campinas, a Michele também, atualmente no Serviço Geológico do Brasil, em Manaus. Aí, por volta de 2012, ela passou meses examinando dezenas de lâminas de rochas nos microscópicos, tanto o óptico quanto o eletrônico, né, de varredura. E assim foi, tá? E foi descoberto que em uma das lâminas de rocha cortada e polida com a espessura de 30 micrômetros, lembrando que 1 micrômetro equivale a 1 milésimo de milímetro. Então, ela finalmente encontrou o que? Grãos micrométricos do que poderia ser a tal coesita, que é um mineral que se forma a profundidades próximas a 90 km, a uma ultra alta pressão de 20 a 30 mil vezes maior que a do nível do mar, tá? Os justamente chamados aí os eclogitos, tá? Então, as coesitas são bastante raras, porque tendem a se transformar em quartzo quando sobem para profundidades menores e a pressão diminui. E aparelhos mais apurados no próprio IG da Unicamp, no Instituto de Física da Unicamp, no Laboratório Nacional de Luz, o Synchrotron, o LNLS, também em Campinas, confirmaram a identidade da coesita incrustada em uma rocha coletada por Santos e sua equipe em Forquilha, município de 25 mil moradores no leste do Ceará. Essas análises que levaram à descoberta da coesita no Ceará foram apresentadas inclusive no artigo publicado que está na descrição já, em outubro de 2015, da revista científica Gondwana Research, com resultados de estudos realizados por geólogos tanto da Unicamp quanto também da Universidade de Brasília. Durante quase um ano em seu mestrado, também orientado por Santos, o geólogo Matheus Anselmi identificou e catalogou mais de 40 afloramentos de rochas submetidas a alta pressão na região de Forquilha.
depois mudaram para a região do município de Irauçuba, a 70 quilômetros de distância, e 5 anos depois encontraram outra amostra do raro mineral. Dessa vez, vamos dizer assim, a garimpagem no microscópio coube a Nádia Borges Gomes, na época também no mestrado ali, com orientação do Santos. Essas descobertas todas, eles fizeram uma festa, né? Inclusive foi a afirmação do geólogo Benjamin Bley, no Instituto de Geociências da USP, que não participou da pesquisa, mas cientificamente os eclógitos, que também são raros, né, reforçam os estudos sobre a correlação geológica entre o Nordeste do Brasil e a África Norte-Oriental, tá? E já tiveram justamente unidos. Vocês podem ver aqui na outra imagem coletada também da revista, tá? No alto, ao centro, cercada pelo piroxênio onfacita, outro mineral formado sobre ultra alta pressão e uma rocha coletada no noroeste da China. Abaixo vocês veem o quartzo ao centro, com essas fraturas radiais, que indicam a transformação de antigas coesitas do leste da China. Tá? Então, integradas a décadas de estudos geológicos sobre a região, as duas coesitas permitiram a reconstituição da paisagem do hoje praticamente plano interior do Ceará, né, com algumas serras, a serra ali, por exemplo, a Baturité, ao sul de Fortaleza, né, Maranguape também, próximo à capital, e dos movimentos dos grandes blocos de rochas, né, rochosas microplacas, que colidiram, se destruíram, se fundiram em diferentes épocas, formando o continente sul-americano. Então, há cerca de 640 milhões de anos, a região de Forquilha, que já foi uma cadeia de montanhas, como o Himalaia, muito mais recente, mas ainda em formação, né? Comentou até o Tiziano. Segundo ele, a cordilheira deve ter se formado com a destruição na zona de subducção, que é justamente o encontro de duas placas tectônicas com mergulho da mais pesada sobre a outra, tá? De um antigo oceano, e a colisão entre dois continentes, um a leste da cidade de Sobral e o outro a oeste. Então, as rochas do continente oeste apresentam um contexto geológico diferente do continente leste, respectivamente, com 2,3 e 2,1 bilhões de anos. Uma implicação prática dessa conclusão é que os moradores a leste e a oeste de Sobral, no Ceará, podem dizer que as regiões onde vivem já pertenceram a continentes diferentes. Entre eles, haveria um oceano chamado o Goiânides, que cortava o Brasil no sentido nordeste e sudoeste, descrito inclusive por pesquisadores da UNB no final dos anos 90, e as bordas desse oceano eram ocupadas por cordilheiras há cerca de 600 milhões de anos atrás. Quando uma placa mergulha sobre a outra, parte das rochas do magma derrete e pode subir como lava de vulcões e formar essas cadeias montanhosas. As montanhas e os vulcões do norte da região nordeste e centro-oeste foram completamente erodidos. Sobrou apenas a raiz, vamos dizer assim, do que chamamos de arco magmático, a faixa de rochas magmáticas que subiram à superfície. Então, esses arcos magmáticos, também chamados de vulcânicos, porque vista de cima a cadeia de vulcões parece formar um arco, são porções do manto fundido que sobem para a superfície no Brasil por causa da erosão, restando apenas as bases, as raízes dessas estruturas. Vocês podem acompanhar isso que eu falei agora na imagem da colisão das placas tectônicas. O marco do trabalho é o ano de 87, quando Santos percorreu pela primeira vez a caatinga do noroeste do Ceará em busca de rochas de fundo oceânico no último ano do curso de Geologia lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Na viagem,
decorria da hipótese de dois professores da UFRN, o Peter Rexpacker e Reinaldo Peta, de possíveis ligações entre os blocos de rocha do Ceará e da África. Nas primeiras viagens, eles não encontraram nada. Quando fazia o doutorado, aumentou a área de estudo e encontraram rochas que permitiram essa identificação do chamado arco magmático continental Santa Quitéria, com o geólogo norte-americano Allen Fitter, então da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, e o Eberhard Wernicke, da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. Então, voltou em 2003, um ano depois de ter sido contratado da Unicamp, já com apoio da FAPESP, o CNPq e etc. Então, nessas viagens, ele passava os dias com um mapa geológico à mão, atrás de afloramentos rochosos, batendo e quebrando essas rochas. Santos sabia que se houvesse um arco, né, se havia um arco formado por rochas típicas e se estendessem por uma faixa com quilômetros de extensão e de largura, deveria ter havido uma colisão de placas tectônicas constituídas por blocos rochosos das camadas mais externas da superfície terrestre. O que aconteceu? Em um dia, ele esbarrou em uma rocha preta e densa, que poderia ser um material primitivo de quando o arco se formou. Ele achou interessante, mas não pensava que poderia ser um eclogito, tá? Gerado pela compressão no interior da Terra. Então, era. Porém, segundo ele, os colegas olhavam com desconfiança, até que um geólogo indiano da Unicamp confirmou ao observar a rocha no microscópio óptico. Para aprofundar a história geológica da região, faltava encontrar as coisitas, que indicam a profundidade que uma borda de uma placa tectônica chegou ao mergulhar embaixo de outra. Tá? Até agora, no mundo inteiro, foram encontradas apenas 24 ocorrências de coisitas, já incluídas as duas do Ceará, as primeiras do país, apresentadas na edição de junho deste ano, na revista Litus. Então, certamente, ele diz, vamos encontrar outras. Ele fala também aqui de grupos de pesquisas que estudam os arcos magmáticos que cortam o país do Amazonas ao Rio Grande do Sul, com idades que podem chegar a cerca de 930 milhões de anos. Fala também que as rochas de alta pressão e as rochas de arcos magmáticos, ela marcam a região de colagem entre as placas tectônicas, né? E as placas podem se quebrar, se colar a outra mais longe. E uma parte do bloco de rocha amazônica, por exemplo, estava colada a outra da América do Norte. Dedicada há décadas ao estudo do arco magmático Ribeira Araquaí, que se estende do sul da Bahia ao sudoeste de São Paulo, com idade de até 840 milhões de anos e largura de até 40 quilômetros, ressalta que os estudos, como os do grupo da Unicamp, ajudam a reconstruir os processos tectônicos de um passado remoto e conhecer melhor os fenômenos similares atuais. Ainda que a velocidade de exumação, né, subida do magma, possa variar, os mecanismos são semelhantes. A subducção já se completou no Ceará, mas ainda está ativa na Califórnia e no Chile, como podemos verificar pelos terremotos nessas duas regiões. O nome do projeto, gente, respeitando novamente os créditos, Borda Leste do Arco Magmático de Santa Quitéria, uma nova zona de ultra alta pressão no domínio Ceará Central, certo? Os links estão todos já na descrição dessa curiosidade bacana. E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração ao canal, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no Alerta do Tempo, tá? Os melhores canais aqui com muita informação, curiosidade, boletins meteorológicos lá no Alerta do Tempo e aquele conteúdo com veracidade, qualidade e responsabilidade. Faça o canal crescer, compartilhe bastante. Um forte abraço. Tamo junto.